Ok? Pode ir? Eu vou fazer a segunda aqui. Gustavo, Boa noite, Abel. Olá. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, queria a tua análise do jogo, a tua avaliação do que foi esse confronto, no qual o Palmeiras até tem 22 finalizações ao todo no confronto, contra 8, mas acaba saindo, perdendo pelo placar de 1-0. A explicação da derrota acaba morando mesmo na eficácia ou você identificou mais pontos que precisam ser melhorados? Obrigado. Olha, é uma final a duas mãos. Acho que entramos muito bem nos primeiros 15 minutos. Inclusive, um jogador deles tirou o golo em cima da linha. A partir dos 15 minutos, acho que o nosso adversário conseguiu encontrar o homem livre do meio campo deles, porque nós saltávamos pressão, eles conseguiram encontrar o homem livre e conseguiram ficar com mais bola, mesmo sem... Não me lembro de uma defesa do Everton, por exemplo. Eles fizeram mesmo 8 remates no golo. Eu não me lembro de defesas do Everton sequer, nem em escanteios, que é onde o adversário também é perigoso. Mas sim, tiraram-nos a bola ali em determinado período da primeira parte. A segunda parte foi um pouquinho do que já tinha acontecido aqui contra eles, uma equipa a defender-se bem, e isso há que dar mérito ao Corinthians, uma equipa a defender-se bem e a jogar no contra-ataque, e acho que numa situação de contra-ataque nosso, que podíamos ter passado a bola ao lado, não passamos, perdemos a bola, deu contra-ataque para o nosso adversário. Há uma bola que o Mike acaba por disputar com o Memphis e depois ela sobra para o Rios, que ela ainda bem para o nosso poder, e depois ela ressalta e sobra para ele outra vez, remate fora da área, golo. Portanto, o adversário realmente teve muita eficiência nos seus lances, e nós não fomos capazes de fazer nem essa que tu disseste que saiu em cima da linha, nem as duas do Vitor Roque, em que o goleiro faz duas defesas, em que o árbitro não vê um escanteio claro, se a bola ia para golo, e a outra que é um livre nosso, que o Vitor Roque chuta dentro da área e o goleiro defende. Portanto, eu acho que basta olhar para aquilo que foi o trabalho de um goleiro e do outro e perceber que a nossa equipa produziu mais, mas o resultado final é deles. Acho que eles se defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes, e não temos nada a perder. Vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. Abel, tudo bem? Boa noite. O futebol é coletivo, mas com os confrontos individuais da partida, né? E chamou muito a atenção o Angeleri com o Estevão, e o Palmeiras ali, né, tendo a sua força com o Estevão, e ele está muito bem marcado, né? E assim, além de outros duelos, que eu acho que, especialmente ataque contra a defesa, o Corinthians prevaleceu. Mas ainda sobre o Estevão, como fazer para tentar tirar essa marcação tão grande, que é um jogador muito visado, e parece que o Palmeiras fica meio que o termômetro do time, né? Quando ele não consegue criar muito, né? Não, é normal o adversário querer bloquear os nossos melhores jogadores. Faz parte do jogo, ele tem que arranjar soluções, e nós também, quer individuais, quer coletivas. Essa situação, por exemplo, não pode passar a bola ao Vitor Roque, que está ao lado, e preferiu ir 1 para 3 ou 1 para 4, são decisões. Portanto, quando ele sabe que está a ser marcado, não tem problema nenhum em nós dar a bola para outros serem os protagonistas, e mesmo assim nós criamos, como disse, por exemplo, o Vitor Roque teve duas, o Miquel teve uma no escanteio, que a bola passou por cima da trave, tivemos uma que o nosso adversário tirou, fora as 3 ou 4 defesas que o goleiro acabou por tirar. Ainda ele faz uma defesa torta que ela sai para canto, podia ter entrado dentro do golo. Enfim, o que conta é o resultado, e tu falaste numa coisa e eu concordo contigo. Eu acho que o jogo hoje ficou, acima de tudo, definido pelos duelos do meio campo, e acho que o nosso adversário foi melhor que nós nesse quesito. Em termos de oportunidades, não. Em termos de trabalho dos dois goleiros, não. Mas nesse aspecto que tu colocaste nos duelos de meio campo, sim, eles foram melhores que nós. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Olá. Energia 97. Agora ficar 11 dias remoendo uma derrota vai ter um trabalho também grande psicológico. Eu estava trazendo alguns números com os colegas, né? E o Palmeiras, a maioria dos duelos, o seu time desde a sua chegada, sempre perdeu ou empatou o primeiro jogo. Se eu me lembro, acho que contra o Grêmio você venceu lá no Rio Grande do Sul,
e contra o Atlético Mineiro você venceu no Mineirão, e o Palmeiras, até no Campeonato Paulista, nunca foi o vencedor da primeira partida, né? Agora o Palmeiras perdeu novamente a primeira partida, mas o jogo que você tem que reverter na casa do adversário vai ser o seu maior desafio em finais, principalmente no Campeonato Paulista, em jogo de mata-mata, não um jogo único? O meu maior desafio foi atravessar o Atlântico para vir treinar o Palmeiras. Esse foi o meu maior desafio. E vir para o futebol brasileiro, esse é que foi o meu maior desafio. Agora é preparar-nos. Como te disse, não temos nada a perder. 24 horas não, porque, como tu disseste bem, temos jogo só daqui a não sei quanto tempo. A Federação Paulista eu acho que deve ser das poucas que deixou prolongar. O Carioca conseguiu acabar hoje, o Paulista não. Mas como disse, não vou entrar por aí. Vamos nos preparar com os jogadores que nós tivemos para ir disputar essa final à casa do nosso adversário. Como disse, não temos nada a perder. Espero que consigamos ser capazes de replicar este jogo, mas com outra eficiência naquilo que é as nossas oportunidades e disputar a eliminatória à casa do nosso adversário. Abel, correção rápida minha, perdão. 22-3. Minha vista me traiu em finalizações, tá? É que eu também fiquei com a sensação que eram só 3. Mas quantas foram mesmo? 22-3 ao todo. O futebol é isso mesmo. 22-3. Já Abel. não é a primeira vez o ano passado em casa deles, que perdemos lá. Eles fizeram também durante o jogo todo 3 remates. E o futebol é isto, é eficácia, é eficiência. Acho que foram melhores em 2 quesitos. O teu colega falou, acho que foram melhores no meio campo, duelos do meio campo, onde eles, na minha opinião, conseguiram ser mais criativos do que os nossos. Não achei que o Veiga tivesse criativo e nós precisamos muito do Veiga nestes jogos. Precisamos que ele apareça nestes jogos. Mas, como tu disseste bem, o teu colega disse, as marcações são cerradas e eu acho que no duelo do meio campo eles foram melhores e foram melhores na eficácia. Nós, com 22 finalizações, eu acho que só 8 é que foram enquadradas e eles com 3 e apenas uma foi enquadrada. Obrigado por me corrigir. Mas o futebol é isto, não adianta estarmos aqui. Quem quiser analisar o jogo de outra forma pode analisá-lo e vamos seguir em frente. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Você faz uma troca forçada no primeiro tempo, com a lesão do Rocha também. O quanto isso você acha que impactou na estratégia que foi montada inicialmente para o jogo? E sobre a situação física também do Marcos Rocha, havia o risco ou foi algo da partida de hoje mesmo? E uma outra situação, caindo para o lado esquerdo, você tem a volta do Piquerez e na ausência do Rodrigo Garro, o Ramon Dias escala o Romero, que é um jogador que tem uma característica de marcação e cai desse lado justamente do Piquerez, que gosta de apoiar bastante o campo de ataque do Palmeiras. Foi algo que talvez também tenha influenciado essa criação de jogadas, um Piquerez com essa dificuldade, porque encontrava e batia de frente com o Romero, que tem essa característica de marcação. Obrigado. Olha, não, ele lesionou-se porque se lesionou, são coisas que acontecem no futebol, nada... Treinou a semana toda, preparou-se, não teve nada a ver com isso. Agora, quando nós falamos no confronto ataque-defesa, nós criamos oportunidades. Nós sabemos que estes jogos são... Nós criamos mais oportunidades contra o Corinthians do que com o São Paulo, no último jogo. Nós criamos mais oportunidades, só que nós não fomos capazes de traduzir essas oportunidades em golo. Não fomos, é verdade, eles... defenderam em 4-3-3, não defenderam com os 2 na frente, porque o Memphis caía do lado do Rocha, o Romero caía do lado do Piquerez, esteve um bocadinho mais baixo hoje, na primeira parte. Na segunda fizemos o que tínhamos que fazer, acima de tudo acho que a correção que fizemos foi na nossa pressão, que nós na primeira parte não conseguimos, e acho que o adversário foi melhor que nós nos duelos de meio campo. Corrigimos a nossa pressão, não deixámos o adversário jogar, tivemos bola, criámos oportunidades, mais que o nosso adversário, chutámos 8 vezes enquadrado contra uma do nosso adversário, digo-te só duas do Vitor Roque, em que o goleiro defende, mas o futebol é eficácia, é metê-las lá dentro,
E hoje nós não conseguimos, e muitas vezes é preciso ter sorte, e hoje não tivemos essa pontinha de sorte, e volto a referir, vejam o trabalho do Everton e vejam o trabalho do goleiro do Hugo, e vocês vão entender que apesar do Corinthians ter defendido bem, apesar do Corinthians ter defendido baixo, apesar do Corinthians ter ganho mais duelos no meio campo, apesar do Corinthians ter vindo jogar aqui em contra-ataque, acabaram por ser extremamente eficazes, um remate enquadrado, um golo, e nós nas que criamos, mesmo contra um bloco baixo, não conseguimos fazer nem em jogo jogado, nem em transição, nem em bola parada, e vamos nos preparar, como te disse, não temos nada a perder, vamos jogar a casa do nosso adversário e vamos tentar o nosso melhor para reverter a eliminatória. Abel, tudo bem? André Neto da CBN. Eu queria perguntar justamente sobre a questão da marcação-pressão, porque acho que foi uma coisa que a gente viu um Palmeiras bem diferente em relação ao jogo do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, do Corinthians conseguindo muito de se desmarcar na hora que o Palmeiras subia para fazer a marcação-pressão. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o porquê que o Palmeiras não conseguiu encaixar tanto essa marcação alta, e se você pudesse falar um pouquinho sobre o Felipe Anderson também, que entrou hoje no segundo tempo e parecia muito sem confiança. Obrigado. Olha, o que aconteceu foi que eles descobriram o Roniel. O Veiga saltava da pressão Roniel para o zagueiro e eles conseguiram descobrir o terceiro homem. A bola entrava de zagueiro no Memphis ou entrava no zagueiro no Romero. Ele deixava de frente no Roniel. Mas quantas defesas fez o Everton na primeira parte? Quantos remates eles fizeram? Três remates. Pronto, 3. Estão a ver? O que conta é o resultado. O Corinthians ganhou o ponto final e agora cada um faz as análises que quiser. Não adianta. Havemos de ganhar jogos também assim. Havemos de ganhar jogos, porque o futebol é mágico nisto, mas em 10 jogos jogar assim, eu acho que só vamos perder um. Se jogarmos 10 jogos desta maneira, ou jogarmos 5, ganhamos 4 e perdemos 1. E hoje foi o jogo que nós tivemos que perder. Com mérito do nosso adversário, como te disse, acho que tiveram mérito nos duelos do meio campo, tiveram mérito em encontrar o homem livre, mas sem criar perigo, após os 15 minutos. E na segunda parte foi ataque contra defesa, uma bola, como disse, o golo surge de um contra-ataque nosso. Como é que eu vou explicar? Como é que expliquem-me isto? O golo surge, contra-ataque nosso, o Estevão perde a bola entra no Memphis, nós vamos para o duelo, nós recuperamos a bola em que o Rios, eu acho que não sei se ele não quer meter de calcanhar, e a bola sobra para o Memphis, e depois sim, uma diagonal do Yuri, uma cobertura, vem para dentro, faz um remate quase de costas, e a bola entrou no canto, portanto, e não criaram muito mais, mas foram eficazes. Em relação a Felipe Anderson, eu acho que não há problema nenhum. Foi um jogador que esteve praticamente quase sempre fora nesta pré-época. É normal que esteja à procura dessa confiança e vai nos ajudar seguramente ao longo deste ano todo. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Você falou agora há pouco, né, que o Rafael Veiga não foi aquele Rafael Veiga de criatividade no setor do meio de campo, né? A história conta por si só que ele é o jogador mais decisivo da história do Palmeiras em número de gols em finais. Pensando no jogo da volta, você cogita preencher um pouco mais esse meio de campo para colocar o Veiga cada vez mais perto de Estevão e Vitor Roque? Uma segunda pergunta, você já tem a confirmação da seleção uruguaia se Emiliano, Piquerez ou Facundo foram chamados ou ainda está no aguardo dessa definição do Bielsa? Boa noite. Não tem. Essa é uma seleção que tem processos de trabalho diferentes. Vocês sabem, este tipo de jogos, os grandes jogadores têm que aparecer neste tipo de jogos. E às vezes aparecem por inspiração, outras vezes aparecem por mérito do adversário. Eu estava a dizer ao teu colega, nós não fomos capazes de ganhar os duelos no meio campo. O Rios uma outra vez deixou fugir o Martínez. Nós perdemos os nossos duelos do meio campo e nós olhamos para o jogo e vemos o Veiga que fez uma assistência só na segunda parte, que a bola quase que chegava no Vitor Roque, numa bola metida nas costas. Mas quando tu jogas com um adversário com um bloco tão baixo, com o Veiga a jogar ali entre linhas, onde não há espaço entre linhas, se calhar, olhando agora, se calhar aquelas duas últimas, faltou-me uma substituição. Se calhar é que podia ter tirado o Veiga e metido mais um centroavante na frente, e ficava com Vitor Roque, Lopes e o Tales, exatamente, e deixava os corredores entregues ao Mike
e ao Estevão, e do outro lado ao Piqueires e ao Filipe, e ficar com 3 na frente, foi uma dúvida minha, mas eu acredito sempre que o Veiga é um jogador que tem golo, é um jogador que nos pode decidir a qualquer momento. Mas o problema não foi o Veiga, o problema foi o nosso adversário precisou de 3 remates, um enquadrado para fazer golo, né? E nós rematámos 22 vezes, umas bem, outras mal, e daquelas 3 ou 4 que tivemos, nós não conseguimos fazer 2 delas por também mérito do goleiro do nosso adversário. E pronto, sempre que andarmos à volta disto, eu sei perfeitamente quando são clássicos, são jogos entroncados, não vão haver muitas oportunidades. Volto a referir, criámos muito mais neste jogo contra o Corinthians do que no último jogo em casa contra o São Paulo e ganhamos o jogo. E este perdemos. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Você mesmo comentou que nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo o Palmeiras entrou com bastante intensidade, volume de jogo, jogou bem. Mas na volta para o segundo tempo, esses primeiros minutos não foram tão bem assim. Até o gol do Yuri Alberto, o Palmeiras não conseguiu criar, sofreu o gol e mesmo assim você optou por só mexer no time aos 27 minutos do segundo tempo. Eu queria entender o que motivou essa sua decisão e se tem a ver com o risco que envolve você tirar um volante e colocar mais um centroavante. Obrigado. É um jogo é uma eliminatória a 2 jogos. Eu acho que nós podíamos, independentemente se é substituições mais cedo ou mais tarde, achei que a equipa estava bem. É verdade, tu falas do golo, mas o golo vem contra a corrente de jogo, na minha opinião. O Corinthians defendeu-se muito bem, foi capaz de baixar o bloco. Ao contrário, nós tentámos ir buscar a pressão alta do nosso adversário, não deixar sair, não deixar construir, e na segunda parte ainda mais. Como disse, eu não me lembro, ainda não vi o jogo novamente. Consegues-me dizer outra oportunidade ou outra situação na segunda parte a não ser a de Yuri? Então, porque é que me fazes a pergunta de dizer que o adversário teve muito mérito, foi capaz de se defender baixo, foi capaz de se defender bem, foi capaz de esperar pelo momento certo, foi capaz de aproveitar a oportunidade que teve para fazer golo, porque durante um jogo de 90 minutos, nenhuma equipa nem outra, é muito difícil que não haja 1 ou 2 oportunidades para cada lado. E nós depois fomos fazendo as substituições que tínhamos que fazer, na minha opinião, refrescar o corredor direito, que já estava na primeira parte pela lesão do Rocha, refrescámos o corredor esquerdo, fizemos uma troca, tiramos o Emiliano, baixamos o Rios e deixamos estar o... Nada mais brasileiro que ficar de boa, aproveitando um clima de praia. Aqui em casa já adotei o esquema híbrido. Substituição, que agora é fácil, depois de estar aqui sentado, que eu podia ter feito diferente, porque ainda tinha mais uma, era eventualmente tirava o Veiga e metia um centroavante mais. Era a única que eu podia ter feito diferente. Mas como te digo, acho que o jogo se define àquilo que foi o trabalho dos 2 goleiros e à nossa pouca sorte, se quiseres, porque também é preciso ter sorte, nos remates que nós conseguimos fazer enquadrados mesmo dentro da área. Se foram remates enquadrados 8, não conseguimos, e o adversário num remate enquadrado conseguiu fazer golo. Está bem?